Muito bom dia a todos vocês, nossos convidados e associados da Uniapac e ADCE, Associação de Dirigentes Cristãos de Empresa. Hoje, dia 19 de abril de 2022, numa manhã gelada, acho que quase todo o Brasil, uma manhã gelada. Aqui em São Paulo, onde estamos, recebendo o professor Gustavo Donato, nosso querido companheiro aí de jornada, de formação, reitor da FEI. Hoje será o nosso convidado que vai nos apresentar aí as maravilhas, né, que essa universidade nos proporciona formando os jovens. Nós atrasamos aqui um pouquinho o início, porque estamos esperando o padre Valdeir. Essa questão da tecnologia sempre ainda nos surpreende, com coisas boas e com coisas, às vezes, um pouco mais difíceis para nós. Para a juventude, não, né, professor? Para a juventude, eles tiram de letra. A gente é que vai apanhando um pouco aí com essa tecnologia. E temos aí a presença de pessoas de vários lugares, de muitos lugares, e isso é uma das maravilhas da tecnologia, né? Elas nos permite chegar a lugares onde a gente presencialmente não conseguiria muitas vezes. E também nos dá uma responsabilidade maior, né, de utilizá-la, de usar essa forma para levar conhecimento, para aproximar as pessoas. Então, isso não podemos dispensar e temos que aproveitar esse conhecimento, né? Esse conhecimento tecnológico para chegar onde pudermos. Temos aí também muitos alunos e seus colegas também aí da FEI, professor Gustavo. Estou vendo aqui o nosso querido Fábio do Prado, né? Do qual você é sucessor, pegou o bastão da mão dele, né? É realmente uma maratona, né? Uma corrida, e a gente vai passando uma corrida de revezamento, né? E, na realidade, hoje dando os parabéns, porque ele é físico e hoje é dia dos físicos. Então, eu ia citá-lo também parabenizando por isso. Então, se tiver algum outro físico aqui, nós estamos já aproveitando para dar os parabéns, né? E muitas vezes também a gente consegue atravessar o oceano, viu, Gustavo? A gente consegue chegar lá do outro lado, porque a Uniapac é uma associação internacional, né? Foi fundada na Bélgica há 90 anos atrás, inspirada aí na Hero Novaro, e hoje nós estamos presentes em 40 países, né? Somos representados em 40 países, com uma rede de mais ou menos 45 mil associados. Isso não é por uma coisa de vaidade, mas de dizer que é muito bom, porque a gente não está sozinho, né? Nós temos aí parceiros no mundo inteiro e que valorizam os princípios, né? A ética. E outro dia, eu conversando com a presidente da Uniapac do Paraguai, ela falava, muitas vezes a gente não usa esse recurso que é maravilhoso, chegar num lugar que você já tem pessoas que compartilham os mesmos valores, né? Então, a gente se sente em casa, né? Nós tivemos agora o congresso lá no Uruguai, e era assim, quando você tem alguém, uma referência, você se sente acolhido, né? E todo mundo falava, eu quero vir morar no Uruguai. Eu falava, gente, todos os lugares são as pessoas, né? A FEI são as pessoas, a FEI são os professores, né? É o corpo docente, mas também são os colaboradores. A Uniapac são as pessoas. Então, quando a gente tem essa oportunidade de ter recebido esse calor, essa acolhida, é um espetáculo. Gente, eu estou achando que o padre Valdeir não conseguiu entrar, eu não sei o que aconteceu. Ele estava com dificuldade, então não sei o que aconteceu. Então, acho que nós vamos começar sem ele, e no andar aí da carruagem, se ele conseguir entrar, ele faz depois o fechamento, e a gente inicia com um Pai Nosso, e depois ele, no final, ele pode fechar com a nossa oração do dirigente cristão de empresa. Pode ser assim? Então, vamos lá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.
Amém. Professor Gustavo, mais uma vez, muitíssimo obrigada pela sua disponibilidade em compartilhar os seus conhecimentos conosco. Eu falo sempre que eu não gosto de ficar lendo o currículo, porque eu acho que, se a pessoa está aqui, para que eu vou ficar lendo o currículo dela? Né? E hoje, isso pela internet também, a gente tem aí todas as informações, né? O que é muito bom, porque nos dá transparência, né? Então, eu peço que você inicie a sua apresentação para a gente também desfrutar aí do seu conhecimento e saber um pouco mais, né, nesse tema que é tão importante para nós, né, que são os desafios sobre uma nova perspectiva do futuro. A academia está preparando os jovens para as demandas das empresas? Essa é a pergunta que nós fazemos para você. Muito obrigada, doutor Gustavo. Eu que agradeço, Gigi, agradeço a DCE, a Uniapac. Enquanto eu estou aqui compartilhando a minha tela, eu gostaria de dar um bom dia a todos, destacar aqui a presença já mencionada do professor Fábio do Prado, meu amigo e antecessor aqui na reitoria da FEI. E é uma honra, né? Eu gostaria de agradecer muito aí a deferência dessa presença e dessa fala hoje. Só um pouquinho diferente do que a Gigi comentou, eu busquei trazer menos de FEI e mais de provocações que possam nos alimentar aí com reflexões positivas para os avanços, tanto no que diz respeito às pessoas, às empresas, às nossas organizações. Então, é disso prioritariamente que eu vou tratar. Eu estou na posição de reitor da FEI desde 2020, né? Então já fui aí apresentado, já eu posso contar um pouquinho mais a meu respeito. E o objetivo do diálogo hoje, como eu disse, é tratar um pouquinho dos desafios de futuro e também se a academia está preparando para os jovens, principalmente, para essas demandas das empresas. Mas eu gostaria de começar com um disclaimer aqui, de uma maneira bem informal. Eu tentei fazer uma abordagem bem diferente nessa fala da manhã de hoje, trazendo mais provocações, perguntas, do que respostas, e, na realidade, tentei ser bastante objetivo, não focando muito em questões da nossa universidade, mas sim preocupações sob uma ótica mais ampla. Então, é nesse sentido que eu vou conduzir. Me apresentando brevemente, e também um chart sobre mim, um chart sobre a FEI, porque eu acho que é importante para colocar em contexto. Eu me defino como um engenheiro muito feliz na área que se graduou. Eu sou engenheiro mecânico, trabalho na área metalmecânica desde os meus 13 anos de idade. Comecei como aprendiz lá em um almoxarifado de uma indústria metalúrgica, então me orgulho muito disso. Atuei muito em projetos, depois de concluída a minha graduação, durante a época de pós-graduação, até o doutorado. Eu participei aí de aproximadamente uns 80 projetos de engenharia com grandes empresas, envolvendo mesmo pesquisa, desenvolvimento e inovação. Então, isso me trouxe uma bagagem bastante útil, até para fazer o mentoramento dos nossos estudantes hoje. E sou um educador apaixonado, entusiasta de tecnologia, de inovação e principalmente de pessoas aí no nosso contexto de formação integral. Então, esse é um pouquinho do Gustavo. São 14 anos aproximadamente, beirando 15 anos aqui na FEI como docente. Já atuei como coordenador dos programas de pesquisa de iniciação científica na graduação, depois chefe de departamento e coordenador do curso de engenharia mecânica, depois o responsável pela nossa pasta de inovação aqui dentro da reitoria, assessorando o professor Fábio, e tive a honra depois de ser seu sucessor aqui na cadeira de reitor que ocupo hoje. Bem, e a FEI, né? O que é a FEI? Nós somos um Centro Universitário FEI, e nós somos mantidos por uma fundação de mesmo nome, Fundação Educacional Inaciana, mesmo acrônimo, né? Na realidade, o nome é um pouquinho diferente. Somos sem fins lucrativos, comunitários, filantrópicos, jesuítas, de inspiração inaciana. Fomos fundados em 1941. O nosso foco, claro, é em formação integral, tanto técnica como humanista, e focamos nas áreas de tecnologia, gestão e inovação. Formamos aí mais de 100 mil profissionais, em torno de 40 mil nas engenharias e o restante nas pós-graduações, mestrados, doutorados e os cursos de administração, ciência da computação, que inclusive cresce bastante nos últimos tempos. Temos 2 campi, um em São Paulo, mais vertical, ali na Liberdade, perto do lado do metrô São Joaquim,
um prédio ali de uns 12 mil metros quadrados, e esse campus São Bernardo do Campo, onde eu estou. Aí um campus bem horizontal, 250 mil metros quadrados. Oferecemos cursos de administração, ciência da computação e engenharias. São 7 modalidades de engenharia, eu não vou entrar em detalhes aqui, depois nas perguntas fico à disposição. E a administração, nosso curso de administração foi o primeiro do país, pouca gente sabe disso. Lá em 1941, na década de 40, digamos assim, ele foi o primeiro do país e, felizmente, é um curso de muito destaque, com mestrado, com doutorado, os 3 níveis com as notas 5, né, que são as mais altas aí da escala regular do MEC, da CAPES, então isso nos orgulha muito. Temos aí também pós-graduação, 4 programas de mestrado, 2 programas de doutorado, e, claro, nós dependemos muito de tecnologia para a formação das nossas pessoas, por isso, a intensidade de laboratórios nas imagens que aparecem aqui ao lado direito, muitos deles em parceria com empresas e com alta densidade tecnológica, tanto, por exemplo, citando o caso de robôs adquiridos ou de parceiros, como Kuka, ABB, mas também muitos robôs construídos do zero na nossa escola. Hoje, nossa área, por exemplo, de robótica e inteligência artificial é top 10 global. Isso nos orgulha muito e campeã brasileira praticamente todo ano em todas as categorias que participa. A área de mobilidade também é um grande destaque na FEI e nós sempre tentamos formar as pessoas com um tripé que combina a formação conceitual, analítica, muito sólida na base, com toda a parte experimental e toda a parte computacional. Então, um exemplo aqui embaixo é um fórmula com simulações aerodinâmicas, construído 100% pelos alunos, todinho simulado aí na aerodinâmica, computacionalmente, exatamente da mesma forma que é feita na Fórmula 1 e exatamente da mesma forma que é feita, por exemplo, na Embraer. Então, só para ilustrar um pouquinho. Eu quero iniciar aqui essa parte da fala com um breve vídeo, é de um filme chamado Eu, Robô. Eu vou pedir a gentileza que todos coloquem o volume dos seus computadores no máximo, pois o vídeo está com áudio bastante baixo. Por favor, aumentem no máximo o som. Eu já fiz o mesmo aqui, na emissão do vídeo, e é bem curtinho, mas prestem atenção na interlocução do Will Smith com esse robô. 5 minutos. Assassinato é um truque novo para um robô. Parabéns. Responda. O que significa este gesto? Quando entrou, quando olhou para o outro humano, o que significa? É um sinal de confiança. É uma coisa humana. Você não ia entender. Meu pai tentou me ensinar as emoções humanas. Elas são difíceis. Quer dizer, o seu criador? Sei. Então, por que o matou? Eu não matei o Dr. Lenin. E por que se escondeu na cena do crime? Eu tive medo. Robôs não sentem medo. Eles não sentem nada. Não sentem fome, não sentem sono. Eu tenho. E tenho até mesmo sonhos. Seres humanos é que têm sonhos. Até cães têm sonhos. Você não. Você é só uma máquina. Uma imitação da vida. Um robô consegue compor uma sinfonia? Um robô consegue pintar uma bela obra-prima? Você consegue? Bom, eu quis partilhar com todos esse breve trecho do filme, porque os desafios são muito grandes, as condições de contorno são completamente diferentes, os valores estão sendo questionados e os princípios o tempo todo, as questões éticas têm sido também efervescentes com o crescimento da inteligência artificial, o crescimento da robótica, a tomada de decisões por máquinas, os dados dos nossos smartphones, desculpem,
os aplicativos, em tese, gratuitos que nós temos dos nossos smartphones, mas na realidade, se é gratuito, o produto somos nós. Então, são muitas questões, são novos caminhos, são novos protagonismos, e eles transcendem tecnologia. É muito mais uma questão humana o que está por vir em termos de sucesso do que uma questão tecnológica. Começa pela mentalidade, tá? De uma mentalidade fixa para uma mentalidade de crescimento, e é altamente lastreada por uma nova capacidade de reaprendizado contínuo, tanto das organizações como das pessoas, que nós chamamos de lifelong learning, e isso é a maior necessidade de todas no contexto de transformação exponencial que nós vivemos hoje. E o que eu quero dizer com transformação exponencial? Por que isso é importante nessa nossa discussão? Eu vou dar um exemplo muito concreto que acontece no nosso dia a dia, eu acho que vai ficar claro. Se nós pegarmos o nosso veículo, o nosso carro, que todos usamos diariamente, ou quase todos, o que aconteceu com o veículo, se eu comparar um carro de 1910 com um veículo 2010, por exemplo, 100 anos de evolução, foi totalmente evolucionário e linear. Melhorou muito em todos os aspectos, confiabilidade, eficiência energética, conforto, mas nada disruptivo, nada transformacional. Pneu continuou sendo pneu, a posição dos bancos continua a mesma, o combustível também é análogo ou mesmo, digamos, combustão interna, feixe de mola, posição dos indicadores em painel, a maneira de dirigir em termos gerais, nada revolucionário. Se nós olharmos os últimos 10 ou 11 anos, ou até menos, nós tivemos híbrido, elétrico, autônomo, segurança ativa e passiva generalizada, infotainment. Nós não compramos um carro hoje se ele não espelha o nosso smartphone na central multimídia e também hoje no painel. Tudo que se imagina de mobilidade vem sendo reinventado, nem pneu é mais pneu. Tem pneu que não usa mais ar, tem os run flats, pneu vem de pneumático. E hoje existem pneus que são feitos com pequenas hastes poliméricas e sequer precisam ter a sua lateral. Não possuem ar na parte interna. São usados pelos militares, mas já estão equipando alguns veículos do nosso dia a dia. E não é mais um movimento que envolve o carro, o veículo ou a motocicleta. É uma transformação, uma revolução da mobilidade. Senão, nós não teríamos drones como esse da Ehang, chinesa, que está sendo preparado para servir de táxi aéreo em Dubai, lá a partir desse ano, pelas informações que eu tive. Eu vi esse drone e fiquei impressionadíssimo. Ele tem autonomia de voar ali a 100 km por hora por mais de 30 minutos, levando uma pessoa de maneira autônoma. E as informações que eu obtive é que ele fez mais de 1.000 voos autônomos e não precisou de nenhuma intervenção humana, chamado por um aplicativo tipo Uber. E a mobilidade se estende até questões humanas, com exoesqueletos que começam a nos ajudar e já são usados, por exemplo, na planta da Fiat, em Betim, para ajudar as pessoas com as questões ergonômicas, permanecerem sentados quando vão levantar um peso um pouco mais relevante. E não é diferente em qualquer área, em qualquer setor, não é só na indústria, em qualquer corporação, independente do modelo de negócio. E aí nós temos casos, por exemplo, de uma Tesla que fabrica uma pequena fração percentual dos veículos, se for comparada com uma GM, mas tem um valor de mercado maior que as outras montadoras. Por quê? Porque o mercado avalia, a sociedade avalia que ela tem mais respostas para amanhã do que as outras. Então, esse desafio é muito importante porque ele está principalmente numa transformação de cenário, mas que pressupõe uma transformação de formação das pessoas e uma transformação na maneira como nós tocamos os nossos negócios, os nossos empreendimentos e organizações. Nós estamos saindo desse mundo linear azul, ou já saímos desse mundo linear, e nós estamos experimentando, aqui nesse pontinho vermelho, ainda com várias turbulências e transientes, o mundo exponencial. Não necessariamente precisa ser exponencial de fato, matematicamente, mas de intensa transformação. E aqui a gente precisa aprender a navegar e conviver com coisas como, por exemplo, disrupções severas, o que não era usual antigamente, e o crescimento de tecnologias e soluções que no início são frustrantes e que pelos métodos tradicionais seriam simplesmente descartadas pelas nossas técnicas, por exemplo, de forecast, ou então de previsão de demanda, ou então de planejamento estratégico tradicional. O questionamento é muito intenso aqui, porque os mercados são novos, os problemas são novos, as soluções são novas. A grande maioria dos novos mercados, em termos de volume dos últimos 5 anos, não existia há 10. Os próximos 5 e 10, igualmente.
dizem que os problemas a resolver em 2030 e as oportunidades profissionais em 2030 serão, em mais de 75%, diferentes das que nós temos hoje. Então, os modelos de negócio também são questionados e têm que se reinventar. As pessoas e a maneira de desenvolvê-las, igualmente. É uma migração diametral do ponto de vista de filosofia. E o modo como nós lidamos com pesquisa, desenvolvimento e inovação, idem, né? Se não, nós não vamos navegar essa novidade e nós vamos cometer o mesmo erro, por exemplo, do CEO lá da Blockbuster, que ofendeu e expulsou o criador do Netflix, que queria vender o Netflix para a Blockbuster há mais de uma década atrás e que achou que aquilo era um mero sonho. E o pior é que nós temos um agravante, na minha opinião, muito sério. E são todos, hein? Não são o pessoal que está estudando, todos nós, independente do setor. Nós estamos em um mundo de hiperestimulação proposital. Isso, claro, tem objetivos evidentes, tanto no advertisement dirigido, no uso dos nossos dados e preferências, mas isso tem gerado não só as questões comportamentais de ansiedade, de frustração, de um referencial muitas vezes inatingível e não fidedigno com a realidade, mas isso tem gerado uma perda de foco gigantesca. Tanto do empresariado, como dos alunos, como de docentes e gestores em geral. Uma perda de foco, um risco de uma ampla superficialidade e a formação, às vezes, de pessoas que não sabem nada de tudo, em alguns aspectos, e acabam sendo enfraquecidas no seu comportamental. Isso é uma coisa para se prestar atenção, o foco, mais do que nunca, é um desafio muito grande. Então, nós precisamos absorver que é uma mudança de era. E como executivos, que eu estou falando aqui para empresários, para organizações das mais diversas, eu quero dizer que nós temos que entender que é uma mudança de era muito forte. A sociedade está mudando, está buscando novos reequilíbrios de uma maneira muito intensa, que não necessariamente em tudo é exponencial. Tem um livro que eu gostei muito da leitura, já tem alguns anos, acho que em 2017 que eu li esse livro, alguma coisa assim. Ele é do Jonas e do Jonathan Salk, que são da área de biologia, mas eles falam, o título é A New Reality, Human Evolution for a Sustainable Future. E eles usam exemplos do mundo biológico para provocar que nós estamos mudando, nós estamos em um ponto de inflexão, que nós estamos mudando de uma época A, que é completamente exponencial, para uma época B, que segue alguma, eles não falam isso, mas isso é uma interpretação minha, que segue algumas exponencialidades, que eu vou citar, mas que busca novos equilíbrios. É uma era de reequilíbrios. Então, eles citam que a época A é mais individualista, de recursos ilimitados, muito fóssil, relações ganha-perde, muitos conflitos, consumo desenfreado e crescimento econômico sendo a grande métrica. Na época B, e isso a gente já nota claramente, tanto nas universidades, nas empresas há vários anos, é uma época mais colaborativa, de recursos limitados, energia verde, renovável, o ganha-ganha começa a ganhar muito espaço. Globalização, claro, agora com algumas reflexões adicionais com a guerra, com a questão pandêmica, mas sustentabilidade, bem-estar e propósito no centro da agenda. E eu até coloco uma imagenzinha aqui, depois vale a pena, eu recomendo que observem os estudos de OPL, One Planet to Live, e como as questões de sustentabilidade realmente são sérias. No nosso caso, nós já consumimos há muitos anos muito mais do que o planeta consegue repor naquele mesmo ano. Então, isso é muito crítico. Então, por que eu estou comentando isso aqui? É claro que as tecnologias vão continuar, não necessariamente exponenciais, mas muito velozes. Mas, por exemplo, densidade demográfica, população, as questões do aprendizado humano, as questões das velocidades, nós estamos buscando novos equilíbrios de fato. E o que nós precisamos enfrentar? O que nós precisamos para enfrentar isso? Até para que, por exemplo, as nossas pautas nos conselhos de administração, nos advisory boards, relacionadas a ESG, sejam verdadeiras. A gente não corra o risco, por exemplo, do greenwashing. Inclusive, a CVM está de olho agora com a portaria 59, porque isso aí seria uma falácia, né? Então, tanto a academia como empresas, na minha visão, têm que entender melhor essa transformação. Que em poucas palavras aqui eu coloco alguns dos seus elementos que eu julgo importantes. Por exemplo,
Claro que tem uma conjuntura como país e macroeconômica que nos é desfavorável. Nós precisamos batalhar, e o empresariado, principalmente com sua força, a academia naturalmente vai ajudar, contem com a FEI, para políticas de Estado de médio e longo prazo que nos tragam várias dimensões, como, por exemplo, mais estabilidade econômica, mais segurança jurídica, atração para investimentos do exterior, evitar questões como, por exemplo, guerra fiscal e outros aspectos que os senhores e senhoras vão entender claramente, dominam, inclusive, muito melhor do que eu. Pessoas preparadas, naturalmente, tanto na tecnologia como nas questões de humanidades, que são essenciais, ainda mais no nosso contexto aqui desse encontro dessa manhã, valor agregado aos nossos produtos. A nossa balança comercial é indevidamente muito dependente de commodities. Eu não estou com isso desvalorizando as commodities, mas elas não poderiam ser tão predominantes numa balança comercial com tanta riqueza, com tantas competências, com tanta criatividade, com tanto potencial como o Brasil. São importantes, mas elas deveriam ser parte integrante. O valor agregado da nossa balança comercial é baixo e a nossa autonomia tecnológica é baixa. Então, isso é um desafio que é conjunto. Não adianta a universidade sozinha, não adianta a empresa sozinha, não adianta o poder público sozinho. E inovação e competitividade são calcanhares de Aquiles que nós temos. Produtividade, em muitos aspectos, nos destacamos, mas competitividade e inovação ficamos muito para trás. E será que nós estamos entendendo isso? Será que nós estamos agindo? É claro que nós não podemos generalizar, mas de um ponto de vista macro Brasil, se nós olhamos o Global Innovation Index, por exemplo, o último que foi divulgado agora no começo de 2022, não faz sentido o Brasil ser a 11ª economia mundial, em algumas métricas até posição melhor que esta, e nós estarmos no Global Innovation Index na posição 57. Ok, em um ano subimos de 62 para 57, mas isso é irrelevante do ponto de vista estrutural. E os problemas são vários. Esta página que eu mostro aqui é o perfil do Brasil lá no final do relatório completo do Global Innovation Index. Avaliem isso. Mas deixa eu dar um exemplo, já que nós estamos falando aqui de pessoas hoje de manhã, olhem o exemplo do capital humano. Vejam as dicotomias. Vejam meu mouse aqui, ó. Nós somos, no geral, o 11º país em investimento em educação per capita. Em alguns níveis da educação, nós chegamos a ser o 4º em investimento per capita no mundo. Só que se nós olhamos a escala do PISA, que é a formação em leitura, matemática, ciência, nós estamos na posição 68. É péssima essa posição, péssima. Ainda mais considerando que linguagem, matemática e ciência, a formação nessas áreas, é o que lastreia a formação no STEM, que é ciência, tecnologia, engenharia, matemática no ensino superior, que é o que se relaciona com o crescimento do PIB, e é o que se relaciona e lastreia diretamente inovação, tecnologia e valor agregado com independência tecnológica. Quando a gente fala em educação terciária, aqui, né, o terceiro nível aí de educação, vejam que coisa, nós estamos aqui, em alguns casos, em posição 104, 83 na graduação de pessoas em ciência e engenharia. Tá? Então, isso aí nos rankings é uma fragilidade enorme. Como é que eu gostaria de provocar um pouco para que a gente tente virar esse contexto? E já eu vou falar um pouquinho sobre a minha visão e algumas coisas que eu considero se nós estamos ou não estamos formando. Primeiro, vamos mudar um pouco a nossa cabeça, tanto como educadores, como gestores, como empresários, do forecast para o foresight. O forecast é uma visão que funcionou por muitos anos, décadas e tal, até século, em que nós usamos dados do hoje e dados passados para prever o amanhã. Só que isso representa um tiro muito curto. Isso não permite que nós tenhamos nenhuma visão a respeito do que vai ser, por exemplo, 2030, 40 e 50. Por outro lado, se nós invertermos esse cone tão restritivo do ponto de vista de previsibilidade, a gente sai do campo do forecast e vai para o campo da construção de visões de futuro, que é o foresight. Visão de futuro é completamente diferente de previsão de futuro. Visão de futuro é o futuro no qual nós gostaríamos de viver, nós gostaríamos de atuar do ponto de vista empresarial e nós gostaríamos de construir um protagonismo, seja como profissional, seja como negócio. Então, o campo de possibilidades em 2050, por exemplo, se nós começarmos a atuar hoje,
com visão de aonde nós queremos chegar como negócio ou como pessoas, ele se amplia de uma maneira exponencial que outros players dificilmente vão alcançar se nós seguirmos os caminhos certos. Mas que caminhos certos são esses, Gustavo? Como é que nós calibramos isso? Como é que nós desdobramos? A minha visão pessoal e a nossa visão FEI é que uma das maneiras, e tem que ser do macro para o micro, porque quanto mais longe, menos precisão do detalhe, mas isso não é necessário, é começar do macro com as mega tendências 2040, mega tendências 2050. Aqui na FEI nós elegemos 10, que serão divulgadas oportunamente muito em breve. Foi um trabalho de planejamento estratégico que terminamos agora recentemente, mas eu cito aqui algumas genéricas. Existem, principalmente em inglês, diversos materiais da ONU, do World Economic Forum, OCDE e outras fontes, grandes empresas, grandes consultorias. Então, exemplo, o que são megatendências? São grandes eixos de transformação social, econômica, tecnológica, que estão bem definidos e nós não temos como errar se nós utilizarmos como base. Por exemplo, alguém tem dúvida, falando em demografia, o primeiro círculo aqui em cima, que nós teremos um grande crescimento populacional. Nós somos 7,5, nós seremos 10,5 bilhões de pessoas em 2050. A urbanização vai levar mais de 85%, no Brasil mais de 90% das pessoas às cidades. Então imaginem o que é ter que alimentar 10,5 bilhões de pessoas e prover, por exemplo, fármacos, soluções de mobilidade com 85, 90% dessas pessoas nas grandes cidades. Soluções de energia, soluções de mobilidade, soluções de bem-estar, inclusive de lazer, saúde. E o aumento da longevidade vai fazer com que uma boa parte da nossa população, inclusive já nascida, será centenária. Então, os mecanismos de suporte à vida, saúde, tecnologias para a saúde e bem-estar são estratégicas. A necessidade de acesso à água, segurança alimentar, as transformações de mobilidade com conectividade, uma mobilidade conectada, autônoma, eletrificada, verde, limpa, no conceito do as a service, multimodal, tudo isso são eixos que não tem como evitar. Eficiência energética, energias limpas, o despresenciamento e a virtualização. Poxa, Gustavo, está falando isso por causa da pandemia? Não, nós estávamos discutindo isso aqui em 2017, 2018, despresenciamento, virtualização, e a pandemia só enalteceu isso. Mas qual é a lógica? Nós defendemos, eu defendo que nós sigamos um raciocínio. Vamos estudar bem essas mega tendências como grandes eixos. Vamos descer para um nível meso e vamos identificar áreas estratégicas para mim como profissional, para o meu negócio, para a minha universidade. Eu estou citando exemplos aqui. São áreas de futuro. Com isso, nós descemos para o nível micro. Quais são as tecnologias habilitadoras? É aqui que entra, por exemplo, inteligência artificial, robótica autônoma. Isso não é o core da transformação. Isso é habilitador. E com essas tecnologias, nós vamos desenvolver as competências nas pessoas e também nas nossas organizações para que elas sejam ambidestras. Todas. Então, a lógica é do macro ao micro, na minha visão, na nossa visão FEI. Claro que observar uma estratégia nacional de ciência, tecnologia e inovação, que inclusive vai passar agora por uma reformulação para entrar no próximo período, né? Essa aqui vai até 2022, é útil. Algumas tecnologias mencionadas aqui, claro, e grandes eixos são interessantes, mas é muito pouco. O raciocínio que eu citava no slide anterior é muito mais amplo, é muito mais profundo, e é o que tem lastreado aqui na escola, desde as contratações de pesquisadores e professores de altíssimo nível, os investimentos em laboratórios, as definições para os cursos, seus projetos pedagógicos e os planos de curso, carreira e vida que os alunos fazem desde o seu primeiro semestre. É uma transformação estrutural, nós estamos totalmente fora da zona de conforto nos últimos 3, 4, 5 anos, mas é algo que nós acreditamos que coloca a nossa universidade nesse amanhã. Como é que a educação entra nesse contexto? Também falando de um ponto de vista macro primeiro. Tudo que era aquela apresentação da educação conteudista vai para o desenvolvimento de competências, tanto hard como soft. Tudo que era metodologia expositiva e passiva do ponto de vista do aluno vira metodologia ativa. Tudo que é baixo nível na taxonomia do Bloom, do ponto de vista pedagógico, é o recordar, né, o memorizar, resolver problema pronto, de enunciado pronto e resposta determinada. Isso dá amplo espaço para o pensamento de ordem superior, que é o criar, o pensar criticamente, a capacidade de resolver problemas complexos.
e a vida muda de configuração, de todos nós aqui, inclusive. Não existe mais o estudar 20, 25 anos, trabalhar 25 anos e depois o aposentar. A vida é um contínuo, uma simbiose entre esses três elementos, incluído aí o lazer e o lifelong learning, tanto das corporações como principalmente das pessoas que a compõem, porque todas as nossas organizações são pessoas, o lifelong learning é o centro. E nós temos que entender que existem diferentes níveis. O que um formado no ensino médio faz é diferente do que uma pessoa preparada num técnico, que é diferente do que faz um tecnólogo, que é diferente do que faz um engenheiro, que começa a enfrentar problemas mais complexos, mais originais, que é diferente do que faz um mestre, que chega no estado da arte e aplica ferramentas e desenvolve soluções mais inovadoras, até um doutor que avança o estado da arte, desenvolve pesquisa, desenvolvimento e inovação com originalidade no cerne da sua atuação. Nesse contexto, a perspectiva FEI pega o que é uma universidade tradicional, que é ensino, pesquisa e extensão como um tripé, até do ponto de vista regulatório, e congrega tudo isso desde do seu nascimento, mas muito mais intensamente nos últimos anos, por meio da inovação. Uma inovação que, na nossa perspectiva, ela só funciona se ela chega na ponta. Exemplos, se ela emite nota fiscal, se ela gera benefício e qualidade de vida para as pessoas, se ela impacta, por exemplo, uma ONG positivamente, se ela tem resultado. Nesse contexto, essa inovação permeia tudo e ela envolve dois aspectos. Ela tem que envolver egressos e entregas, produtos de inovação ou pessoas ou soluções no estado da arte que tenham impacto na ponta. E tem que estar alinhada a mercado, sociedade, olhar de futuro pela visão que eu já comentei e de maneira global. Por isso, nós não acreditamos em uma universidade que não tenha, desde a graduação até os programas de mestrado, doutorados, pesquisadores e pós-doutorandos, e muita proximidade com o mercado, como nós fazemos pela nossa agência de inovação. É fácil? Não é fácil. Ainda mais uma instituição comunitária como a nossa, o equilíbrio é muito delicado. Investir e manter várias dezenas de pesquisadores full-time, desenvolvendo ciência, desenvolvendo as pessoas e buscando levar essa inovação para o mercado, não é trivial. Mas isso tem gerado alguns resultados muito bons. Eu vou citar rápidos exemplos. Em termos, por exemplo, de empregabilidade. Graças a Deus, a FEI tem uma empregabilidade de todos os seus cursos muito grande, mas exemplos recentes me alegraram muito. Por exemplo, a ciência da computação, eu tenho os alunos já estagiando no primeiro semestre, com demanda até, às vezes, contratados no primeiro semestre. Há uma luta pelos nossos estudantes e também, principalmente, pelos nossos egressos aí, com remunerações elevadas, porque é um mercado que está muito aquecido. Mas mesmo as engenharias, por exemplo, a produção, às vezes o pessoal fica em dúvida se as engenharias têm uma demanda tão grande. A última pesquisa com os formados dos 5 anos da engenharia de produção demonstrou 98% de empregabilidade em um curto período de tempo, depois da graduação ou mesmo antes, né, nas áreas que desejavam. Isso é um excelente resultado. Engenharia civil tem 3 construtoras que firmaram parcerias conosco recentemente e já estão levando os nossos alunos já de 5º, 6º, 7º semestre automaticamente para estagiar, estão contratando todos porque eles estão com uma demanda enorme. Então, quer dizer, isso são bons sinais. O empreendedorismo tem crescido também. Eu vou mostrar um exemplo mais para frente de um aluno nosso que a startup incubada e acelerada aqui dentro acaba de receber um novo aporte de recursos de 1 milhão da FAPESP, já está na fase 2 do PIP. Então, nós estamos até construindo um prédio novo aqui de 6 mil metros quadrados, em que parte dele vai acolher esse nosso ecossistema de inovação. E, claro, a mudança de mindset para visões, para foresight, para as questões de mega tendências tem mudado a vida dos alunos do ponto de vista de plano de curso, carreira e vida. Tem aumentado o propósito. E eu queria partilhar um exemplo que a Gigi conhece, mas por isso mesmo eu quis trazer aqui hoje para que todos saibam. Nós ficamos receosos se o que nós íamos fazer como projetos pedagógicos de curso ia funcionar bem. Nós lançamos em 2019 todos os cursos redesenhados nesse modelo que eu estou comentando aqui. E agora estamos atualizando novamente. E nós fomos surpreendidos com coisas inacreditáveis que um aluno de primeiro semestre e seus colegas de várias áreas conseguem fazer. Vejam esse exemplo. Bem, esse projeto que fizemos, que vocês vão ver daqui a pouco, a ideia era fazer um robô, ou um carrinho robô, que fosse controlado por celular, movido por Arduino, e imaginado completamente do zero por nós. Nós usamos a plataforma Arduino, usamos os módulos
como o Relé, que foi fornecido pela FEI, criamos o aplicativo, em App Inventor, que é uma plataforma do MIT gratuita para uso. E agora vocês vão ver o que denominamos como Brutus. Ele é movido por 2 motores de vidro elétrico e controlado por um relé. O aplicativo, que está na mão aqui do Gabriel Silva, ele foi criado por nós, e nós somos alunos de diferentes disciplinas. Estamos no curso básico, mas eu quero fazer elétrica, temos aqui quem queira fazer mecânica, e outros que nem decidiram ainda. E aqui temos um carrinho que junta várias disciplinas, tanto a parte eletrônica quanto a parte mecânica, pois nós que pensamos também, tanto em o que usaríamos de material. Só para contar para os colegas que estão aqui, então, o que mais que ele tem? Tem som também, não tem? Eu me surpreendi com isso. O primeiro projeto que fizemos foi criar, usar os códigos que foram fornecidos, colocá-lo em um software e descobrir do que se tratava. Era um som. E a ideia era um jogo, né? Era descobrir que o som era o som base do jogo do Mario. E como isso já foi o primeiro projeto, nós colocamos aqui também. Virou marca registrada. Obrigado, obrigado. Eu gosto de mostrar esse exemplo porque justamente nós temos trabalhado com uma perspectiva totalmente diferente do que é esse profissional do amanhã. Na realidade, um solucionador de problemas mais desestruturados, complexos, que requerem criatividade, domínio desses processos inovadores, mas nos valores FEI, claro, para um protagonismo com a melhoria da qualidade de vida, tá? Como é o caso aí de N outros alunos, que eu não vou entrar no detalhe. Então, os currículos são completamente desenhados por competências, é o que nós estamos fortalecendo agora, inclusive, e eu trouxe só para exemplificar questões éticas, questões de comunicação, questões de concepção e aprender de forma autônoma, tudo isso são competências que têm que estar nos nossos cursos. Muito alinhadas às competências de futuro, que são aqui 5 delas mencionadas aí ao lado direito, no topo ali da página, leiam por favor, e claro, com fortíssima adaptabilidade às circunstâncias, o lifelong learning, com capacidade de aprender a aprender, e resiliência para encarar desafios de fronteira. Os parceiros têm reconhecido mais isso nos últimos 2 anos. Realmente nós temos tido um grande crescimento das parcerias e dos projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação na escola. 2021 foi o nosso recorde histórico de número de projetos contratados e recursos também contratados. Foi um aumento, só para ter uma ideia, na base histórica, na série histórica dos últimos 9 anos, foi um aumento de 240% nos recursos contratados. E nós temos ganho um protagonismo por meio dos nossos estudantes, porque são as pessoas, os pesquisadores, mas também criando iniciativas bem inovadoras. Nós somos a única instituição que apoia o BID e o governo de São Paulo e o metrô na criação do Observatório de Mobilidade, que vai repensar a mobilidade de São Paulo. Temos uma rede 5G no campus, com robôs conectados, muitas parcerias, projetos de alguns milhões aí no Rota 2030, e só nas últimas semanas mais 2 projetos FINEP aí de alguns milhões, sempre com empresa. Esse aqui, por exemplo, é o último laboratório que montamos, ele é com a empresa Toledo do Brasil, de balanças. É um hub em que alunos, docentes e profissionais da empresa interagem. Nós vamos ter até o fim do ano mais de 27 alunos e professores nossos trabalhando com pesquisa, desenvolvimento e inovação para as empresas. E esse aqui, por exemplo, é outro laboratório que vai ser inaugurado em agosto, com uma grande mineradora. Fomos até case de sucesso aí da CNI, por esses investimentos reverberarem, com empresas e universidade reverberarem para a formação, mas eu não vou entrar muito em detalhe nisso, porque as reflexões finais que eu quero fazer são de uma realidade brasileira distinta. Eu não vou julgar o mérito aqui da qualidade de um trabalho ou outro, mas eu peguei um como exemplo, é um trabalho de conclusão de curso de um aluno da Engenharia de Produção da Universidade Federal, Tecnológica Federal do Paraná, que o tema é muito aderente. Ele olha o perfil do profissional egresso, por exemplo, em Engenharia de Produção, e o que falta do ponto de vista dos anseios do mercado. E sintetizando em um chart, existem muitas lacunas técnicas, Vejam aqui, por exemplo, citações como BI básico, não abordado. É claro que a amostra é pequena, mas isso aqui é sintomático. Assim como muitos, e olhem o número das citações do empresariado e dos entrevistados de lacunas que são comportamentais. Tem muito no técnico, tem muito no comportamental que está faltando. Eu não quero entrar em detalhes ali, nós podemos dialogar sobre isso depois. Então eu quero terminar partilhando algumas inquietudes muito fortes minhas e algumas dicotomias.
porque nós temos que pensar juntos. Por exemplo, nós temos um problema grave no Brasil hoje sobre o perfil das instituições de ensino superior. São variados. Algumas formam o que as empresas precisam, outras não formam nem de longe. E os perfis são distintos. Nós temos grandes grupos educacionais focados em lucro, que geraram uma explosão do número de cursos no Brasil. Em alguns exemplos de engenharia, por exemplo, o número de cursos triplicou, quadruplicou nos últimos anos, sem necessariamente qualidade. Existem as comunitárias que focam muito na excelência e não têm, por outro lado, um aporte ou receitas, tanto governamentais como empresariais, muitas vezes. Existem, por outro lado, as públicas, que também muitas vezes sofrem de outras agruras, têm uma excelência científica também muito grande, assim como boa parte das comunitárias. Em alguns casos, formam mais para a ciência, em outros casos, formam de maneira bem robusta na base, e tem tanto privadas ou comunitárias, e também algumas públicas que formam muito bem alunos inovadores, com uma proposta mais para frente. Acredito que a FEI se insere aí. O perfil do egresso, portanto, é muito diferente. E nós temos o mercado selecionando de uma maneira, inclusive, draconiana. E isso mostra uma dicotomia grande. Como é que pode eu ter, por exemplo, 700 mil vagas abertas em determinados setores, totalizados, e ter milhões de desempregados no país? É um desacoplamento, é uma dicotomia, um anacronismo muito grande. A descaracterização dos estágios tem sido um problema grande. Os alunos não têm conseguido, em alguns casos, se dedicar à sua graduação como devia. E, por exemplo, citando o caso de engenharia, um problemaço que nós temos no mercado, no empresariado, é que, com essa explosão dos cursos, disseminou-se a contratação de analistas com valores realmente extremamente baixos, o que desvalorizou a profissão, reduziu, inclusive, a atratividade de novos ingressantes de alta qualidade e fez com que ocorresse um êxodo de parte dos bons formados para consultorias e mercado financeiro, desacoplando com a necessidade técnica da engenharia com valor agregado e digamos assim, o benefício para a nossa balança comercial. Isso também tem gerado um êxodo de cérebros e o prejuízo aos ecossistemas de inovação. Quantos dos nossos alunos vão para o exterior, tanto de graduação, mestrado e doutorado, e são verdadeiras penas nós perdermos aquele tipo de profissional que poderia estar criando pesquisa, desenvolvimento e inovação no país. Tem questões culturais a vencer? Tem. Tem questões de timing, empresa, universidade a vencer? Tem. Claro, mas nós temos que trabalhar juntos nisso. No contexto da hélice tripla, sim, governo, universidades e empresas muito mais unidos, porque o diálogo é de objetivo comum. E eu ainda colocaria a quarta hélice, que é a sociedade, e a quinta hélice, que é o ambiental, porque aí nós completamos um ESG, uma governança robusta, com accountability, com tudo certo. E quais são as minhas últimas duas provocações para os senhores e senhoras? Será que nas respectivas corporações nós estamos respeitando esses perfis profissionais, valorizando quem merece ser valorizado e construindo um bom portfólio com visão de futuro que pegue, claro, as nossas vacas leiteiras hoje, que são o nosso core de faturamento, por exemplo, mas também aquelas interrogações, ou pelo menos aquelas estrelas adjacentes, e as interrogações de longo prazo mais disruptivas que vão colocar os nossos negócios no futuro com protagonismo? Essa é a minha grande dúvida, se esse ciclo está acontecendo como deveria. Se estivesse 100%, nós não teríamos os anacronismos que eu apresentei. E pensem, por gentileza, nisso aqui. Essa é a escala de Technology Readiness Levels, que é o estado de prontidão tecnológica dos desenvolvimentos. Por favor, como empresários, reflitam se o que vocês precisam desenvolver em determinado momento é diretamente aplicado a mercado, que precisa ser produzido rápido. Isso não adianta querer que seja desenvolvido na universidade com mestrado e doutorado. Isso é um projeto de parceria de curto prazo. Como nós temos, por exemplo, projetos com empresas como BASF, Leroy Merlin, na otimização logística com inteligência artificial, que geram savings aí de 15 milhões em um ano, por exemplo, caso real, recente, só em uma divisão lá do supply chain deles. Ou se o desenvolvimento de vocês é mais de pesquisa básica e aplicada, mais de fronteira para médio e longo prazo, aí sim, para uma iniciação científica, para um mestrado, para um doutorado e para uma parceria mais longeva. É um gradiente de possibilidades que, se nós não cumprirmos e não provocarmos os agentes da hélice para as políticas mais de longo prazo e o ecossistema que baseie, que suporte isso, nós não vamos conseguir como país. Nós não vamos ganhar a competitividade que precisamos, não vamos ombrear
o exterior. Muito obrigado e que Deus abençoe a nossa trajetória, porque como país e pessoas nós somos iluminados, como negócios também. Nós podemos, inclusive, ter 1/3 do mercado de créditos de carbono nessa nova economia carbono neutro, digamos assim. Mas como nós vamos explorar isso? A responsabilidade é conjunta, ela é nossa. Novamente, obrigado, e é um enorme prazer fazer parte desse café da manhã com essa instituição que eu tanto admiro, a DCE. Gigi, devolvo a palavra. Muitíssimo obrigado, realmente. Quem sabe faz, né? Muitíssimo obrigada. E nada como um professor falando. Uma apresentação excelente e que nos trouxe muitas inquietudes. Nós temos aqui, hoje, apoiando esse café, né, como patrocinador, a Lolato, né? Lolato Consultores Associados, e trabalha exatamente nessa parte de tecnologia, o Adalberto, a empresa Adalberto, que está patrocinando. E essas inquietudes a gente sente, professor, no nosso dia a dia empresarial. Muito do que você falou aí é verdade, eu posso dizer, porque aqui nós temos, além de professor, também ex-alunos da FEI assistindo aqui. O Lucas está aqui conosco, né, e tem nos sido um grande impulsionador desses valores que ele aprendeu na FEI, né, que são os valores éticos. Agora, e muito verdade também da questão da empregabilidade, porque eu tenho um genro que é ex-FEI e que hoje está na Austrália. Então, agora, por outro lado, aquilo que você falou também, uma pena, porque vamos perdendo os nossos talentos. A minha filha está fazendo um pós-doc na Austrália, inteligência artificial aplicada na educação, não para os professores. Então, está lá fora. Tomara que ela aprenda lá e volte para cá para poder fazer isso. Então, é essa a nossa esperança, né? E que a gente tenha realmente um país que acolha esses jovens, porque, na maior parte das vezes, nós estamos praticamente expulsando, né? Porque eles não querem criar as famílias aqui por insegurança, por falta de reconhecimento. Então, nós temos que fazer desse ambiente mais acolhedor. E essa parceria de FEI com a DCE e com todas essas outras pessoas que estão aqui conosco é muito boa, né? Quando você falou aqui da parte jurídica, nós estamos aqui com a Cristina Martioli, que é uma expert nessa parte jurídica e que também nos assessora. A gente tem muitas pessoas que podem realmente fazer essa diferença, né? E temos que aproveitar. Você falou de união, é isso. As escolas estão indo para um lado, as empresas para o outro, o governo para outro, e numa questão, acho que muitas vezes, de vaidade. Isso aqui eu acho que é triste, porque é um perde-perde, não é um ganha-ganha. Cada um puxando para o lado, em vez da gente convergir, somar forças, não. Nós vamos cada um partindo para um canto. E nós temos aqui uma pergunta do Lúcio Flávio Machado, que está lá em Minas, e que é o diretor executivo aqui da ADCE Brasil. Então, ele pergunta assim: professor Gustavo, como a FEI se prepara para a inserção da inteligência artificial na instituição, tanto no processo de inovação tecnológica, como na linha de aprendizagem e pedagógica? Em alguns casos, já se fala até mesmo da substituição de professores. Muito obrigada. Como é que é o nome dele, Gigi? Desculpe. Lúcio Flávio. Lúcio, tá? Porque tem muitos comentários aqui no chat e eu acabei não conseguindo identificar. Lúcio, bom dia. Olha, a pergunta é extremamente pertinente e eu até lhe convido para conhecer um pouco mais do que nós temos de IA aqui na escola. É um dos nossos grupos de pesquisa e aplicação mais forte, tá? Nós usamos inteligência artificial para as aplicações mais variadas e desenvolvemos isso há mais de 15 anos. Então, não é modismo, não é de agora, nós temos vários pesquisadores da área. Inclusive, um dos meus vice-reitores é especialista em IA. Nós aplicamos IA em robótica, então, robôs autônomos e tal, nós usamos IA, veículos autônomos, pequenos veículos autônomos, nós estamos pesquisando. Nós aplicamos inteligência artificial já há mais de uma década, a análise de imagens médicas, tomografia, ressonância, etc., para detecção de tumores. Nós aplicamos para reconhecimento facial. Nós aplicamos junto da realidade virtual aumentada e mista, que é o que começa a trilhar um caminho bastante positivo para dentro da educação. Tá? Então, nós ainda não estamos usando isso amplamente, mas estamos fazendo várias provas de conceito nos nossos grupos de pesquisa voltados à educação. A substituição do professor, eu não acredito. Ninguém, na realidade, na área de educação acredita. O que existe é uma ressignificação dos papéis.
tudo aquilo que é mais expositivo, é mais conceitual e que a tecnologia pode trazer de uma maneira, inclusive, muito mais imersiva e clara, isso vai ser papel da tecnologia, vai ser papel da IA, e a IA vai poder fazer uma curadoria do aprendizado de maneira muito automática e personalizada. Nós falamos muito, inclusive, de cura personalis. A IA é nosso maior recurso para cura personalis no processo de formação. Mas o professor, ele sai de transmissor para mentor. E ele se torna o grande coach, o grande mentor do desenvolvimento humano e profissional daquele jovem, daquele profissional. Então, é nisso que a gente acredita. É nesse sentido que a IA vai nos apoiar e tem nos apoiado. E eu vou fazer um comentário aqui que eu espero que todos levem como reflexão para os seus negócios. As maiores oportunidades do futuro e os maiores mercados do futuro estão nas interfaces entre as áreas dos negócios e do saber, que estão muitas vezes inexplorados. Por isso, o maior mercado do futuro é o I don't know market. E eu vou explicar o que eu quero dizer. A FEI não tem curso de medicina. Só que há 1 ano e pouco nós ganhamos o primeiro prêmio da Academia Nacional de Medicina. Poxa, Gustavo, como é que a FEI ganha o primeiro prêmio da Academia Nacional de Medicina? Porque ela identificou uma oportunidade de interface, se uniu com a Unifesp, pegou os nossos algoritmos de inteligência artificial e os nossos pesquisadores aplicaram isso para a qualidade de vida, sabe como? Filmando e ouvindo os bebês recém-nascidos. E com o aprendizado de máquina, conseguindo detectar se eles estão com fome ou se eles estão sentindo dor. E que tipo de dor? Isso é gente trabalhando em simbiose com as maravilhas da tecnologia pela qualidade de vida e pelo bem-estar. A IA é a maior transformação que nós vamos passar nos próximos anos. Eu não tenho medo da inteligência artificial, eu tenho medo do decréscimo e tudo mais, do bom uso da nossa inteligência pessoal nesse ecossistema, porque a tecnologia vai ser o que nós fizermos dela. Mas isso é a prova de que a IA pode ser uma excelente parceira dos nossos desenvolvimentos. Lúcio, espero ter respondido, mas assim, fica o convite para um café e para conhecer aqui tudo que a gente faz. Olha, tem muita coisa em IA, viu? Gustavo, o Lúcio já conhece. Nós, como parceiros, aí, a FEI como parceiro da DCE, nós já tivemos a oportunidade de visitar o campus na gestão do professor Fábio. E fizemos um evento juntos aí, sobre o futuro do trabalho. Né? Então, Lúcio, desculpe-me pela indelicadeza, um novo café. Nós estamos em casa, né? E aí, de novo, e já estamos aqui encerrando o nosso encontro, infelizmente, que esse tema é um tema que dá um seminário, né, professor? Isso dá para fazer um seminário de dias, né? E que é um seminário de vida, na verdade, é a formação de vida. De dizer que tudo isso, e a inteligência artificial e o futuro, vai depender de nós, né, dos humanos. Então, para isso, precisamos ter pessoas bem formadas, pessoas com valores e pessoas com princípios, porque se isso nós não tivermos, nós vamos desandar. Pois é. E, Gigi, se você me permite uma consideração nisso, eu quero felicitar aqui, destacar a presença de um grande amigo, que é o Francisco Soetto, que é o presidente do conselho do Instituto Micropower, e é um incentivador fortíssimo da transformação digital. É um amigo comum, viu, Gustavo? Então perfeito. Pessoa maravilhosa. O Guilherme, que está aqui conosco também. E o Guilherme está aqui também. O Guilherme, é verdade, Guilherme, um grande prazer se ele está nos acompanhando. Mas por que eu comento isso? Nós estamos fazendo um trabalho muito forte pela transformação digital do Brasil dentro do ecossistema lá, Brasil 6.0, mas não só isso. Nós estamos trabalhando num processo independente de acreditação dos cursos de engenharia e tecnologia, e não de maneira concorrente com os mecanismos oficiais, mas nós estamos querendo propor meios para que as instituições de qualidade desenvolvam seu aprimoramento contínuo, com boas práticas de governança, com boas práticas dessa nova educação, com uma boa tecnologia e de uma maneira super inclusiva, não elitista, para que todas as instituições sérias possam aderir. Então, todos estão convidados para conhecer também e se unir aos movimentos lá não só de acreditação, mas do ecossistema. Então, é um comentário que eu queria deixar aqui, com um grande abraço ao Francisco e ao Guilherme. O Francisco tinha feito aqui uma pergunta, eu até ia pedir, ele está colocando aqui no chat aí as informações sobre esse trabalho, né? E isso, de novo, nos anima, né, Gustavo, saber que tem tantas pessoas fazendo. O que eu acho é que nós temos que trabalhar um pouco mais unidos, né? Como você falou aqui, governo, indústria, academia, a parte de meio ambiente e a sociedade civil. Porque se nós não estivermos juntos nessa busca do conhecimento, nós vamos fracassar.
nós temos que estar juntos. E que bom que cada um, que somos diferentes, né? A diversidade, ela nos engrandece, ela nos proporciona outros olhares e outras visões. Então, acho que é um espetáculo. Nós estamos aqui com o padre Martinho Lenz também, que está lá no Sul, nos assistindo, e que é um exponencial, uma cabeça aí que junta essa parte espiritual com o conhecimento de uma forma assim, muito especial. E eu vou pedir aqui, com muita pena, a gente falando de formação, nós temos aqui, como apoiador da DCE, da Uniapac, o CIEE, que também trabalha na formação, né, e na parte de colocação, que é fazer essa ponte, a Azamar, que é uma empresa de 90 anos, que também tem os seus colaboradores aí, em primeiro lugar, focando a pessoa, o Capitalismo Consciente, né, que é nosso parceiro também, que também tem uma linha de colocar a pessoa no centro, o Crescer, que também trabalha com formação de jovens de baixa renda, e o supermercado Irota, que é um supermercado que faz um trabalho muito bacana com seus colaboradores, e na parte também de cuidados com o meio ambiente e tudo mais. Então, a gente tem aí uma gama enorme de pessoas e de instituições junto. E eu acho que é isso que nós temos, que ser um ponto de união, né, para essas instituições, para essas todas áreas trabalharem juntas. Eu peço aqui que o padre Valdeir, ele entrou, ele só não conseguiu, ele está igual você, viu, Gustavo, aquela hora, ele não está conseguindo abrir a câmera dele, mas ele está aqui conosco. Então, padre Valdeir, se puder nos dar uma bênção aí, vai ser uma bênção bem espiritual, porque nós não vamos estar vendo. Você consegue abrir o seu áudio, padre Valdeir? Meu áudio já está aberto já, Gigi. Estão me ouvindo? Estamos ouvindo. Gustavo, parabéns pelo teu trabalho, né? Lindo o teu trabalho. A gente sabe da importância, né, da tecnologia e a capacidade que Deus deu ao homem para estar criando todas essas coisas, né? Que coisa impressionante, né? Não sabemos aonde vamos chegar, né? E é bom porque quando perguntaram para Jesus quando será os fins dos tempos, Jesus falou assim: olha, o Pai não me falou ainda. Então a gente nunca sabe, né? Na tecnologia a gente não sabe onde vai o fim disso tudo. A cada dia Deus dá a capacidade para o homem de se redescobrir novamente, descobrir coisas novas, né? E agora, uma das coisas que a gente precisa tentar redescobrir é a capacidade de não ter ninguém passando fome e necessidade, né, ou seja, da humanidade toda, né? Não falo só do nosso país, não, eu falo de todos os lugares. Então, eu vou pedir a Deus e suplicar a Deus que continue derramando as bênçãos sobre todos nós, né? E iluminando o nosso trabalho para que esse mundo possa ser cada vez mais humano e fraterno. E hoje, só rapidamente, né, o Evangelho nos colocava 3 pontos, né? Primeiro, que a gente precisa viver os mandamentos que Deus nos deu de uma forma plena, como Jesus nos explicou no Sermão da Montanha, um por um, né? Segundo lugar, ou seja, essa alegria dentro do nosso coração, né? Permanecer em Jesus é permanecer na alegria. E quem permanece na alegria, permanece no amor, né? Então, se nós queremos realmente viver isso, a gente precisa permanecer em Deus, né? Então, suplicando a Deus que realmente abençoe a todos nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Amém. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus. E reze por nós também. Vamos, então, igual o Papa, vamos trocar aqui, rezem por nós, vamos trocando as orações, né? Por favor, rezem por nós. E que a gente não perca o foco, né? Feito o professor Gustavo colocou aqui, que a gente não perca o foco do que é realmente principal, que são as pessoas. O centro de tudo tem que ser as pessoas, e que não passem fome nem frio, né? E que possam encontrar a verdadeira alegria. Muitíssimo obrigada, mais uma vez, e estamos juntos. Entrem aí dentro de alguns minutos, algumas horas, vocês vão ter aí no site da DCE, a dcesp.org.br, a gravação, se o professor Gustavo nos permitir, a gravação dessa conversa aqui, e se ele e aí nessa gravação vocês já terão a apresentação que ele fez. Pode ser, professor?
Claro, Gigi, um grande prazer e um abraço a todos, muito sucesso. E sempre que estiverem por São Paulo ou São Bernardo, eu gostaria de recebê-los aqui. A FEI está de portas abertas. Nós vamos organizar uma outra visita aí à FEI para a gente matar a saudade, aproveitando agora que as coisas já estão um pouco mais tranquilas, né? E, mais uma vez, agradecemos a presença aqui de vocês. E a conversa foi tão boa, professor Gustavo, que nós estouramos aí em 10 minutos, mas ninguém foi embora, viu? Está todo mundo aqui ainda. Esse é o maior indicador. Muito obrigado. Eu fico controlando aqui, então esse realmente é um indicador de que a conversa está muito boa e que a apresentação foi excelente. E parabéns aí pelo seu trabalho na FEI, e que venham muitas outras pessoas, muitos egressos, formados pela FEI, e que não sejam só da FEI, que sejam de todas as instituições. É isso Exatamente. Que a gente precisa. Amém. E que as empresas estejam abertas a recebê-los de uma forma correta e que não desvirtuem o que eles aprenderam na FEI, né? Porque eles saem pessoas realmente capacitadas, com valores, e que as empresas não corrompam esses jovens. Isso é uma coisa muito importante, né? Que o mercado não atrapalhe essa formação que eles tiveram nas suas famílias e nas universidades que realmente formam plenamente as pessoas. Um excelente dia para vocês, que esquente um pouquinho mais, né? Eu acho que essa conversa aqui já teve um calor humano muito bom, né? E isso vai nos inspirar e nos alegrar e nos levar para um dia muito bom. Muitíssimo obrigada pela presença de todos vocês, uma vez mais, professor Gustavo. Vamos com Deus e com muita esperança de que o mundo pode ser melhor e melhor para todos. Muito obrigada. Amém. Tchau, Forte tchau. abraço a todos. Bom dia. Tchau, tchau.